Hoje em dia, no futebol de base, a gente está literalmente afogado em dados. É GPS para cá, monitor de frequência cardíaca para lá, mas no final das contas, o que isso tudo realmente nos diz sobre a performance de um atleta? Hoje, vamos cortar esse ruído e usar a ciência para descobrir o que de fato importa no desenvolvimento de jovens jogadores. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que tira o sono de muito treinador e cientista do esporte. A gente tem uma montanha de dados de GPS, de monitores cardíacos, de acelerômetros, mas essa avalanche de informação, na maioria das vezes, acaba gerando mais confusão do que clareza. Como é que a gente separa o que é só ruído do que é informação de verdade? Então, vamos lá. Para começar, vamos falar do problema principal, essa tal avalanche de dados. Foi exatamente esse o desafio que os pesquisadores de um dos maiores clubes do mundo, o Juventus, decidiram encarar de frente. Pensa só comigo. Cada treino, cada jogo, gera centenas, às vezes milhares de pontos de dados, para cada jogador. O problema hoje nem é mais coletar os dados, né? A tecnologia está aí para isso. O verdadeiro desafio, o gargalo mesmo, é conseguir pegar esse mar de números e transformar em alguma coisa útil, em decisões inteligentes sobre o treinamento. E para encontrar uma resposta de verdade para isso, o estudo mergulhou fundo. A gente está falando de dados de 145 jogadores de elite das categorias de base que foram acompanhados por 2 temporadas inteirinhas, ou seja, um volume de informação gigante e de altíssima qualidade. E aqui, olha, aqui vem a parte que eu achei genial na abordagem deles. Em vez de sair mergulhando de cabeça nos números e se afogar, eles deram um passo para trás. Fizeram o básico, o fundamental. Construíram um mapa para organizar todo esse caos. Eles criaram uma estrutura para carga de treino. E tá aí o mapa. Essa é a tal da estrutura conceitual. Pensa nela como se fosse um sistema de arquivos para o seu computador, só que para dados de atletas. Ela organiza tudo em caixinhas, em categorias lógicas. Isso garante que eles estão medindo as coisas certas, de uma forma bem estruturada, sem deixar nada importante de fora. E isso leva a gente para a distinção que é talvez a mais crucial de todo este estudo. De um lado, a carga externa. O que é isso? É o trabalho que o jogador de fato fez, a distância que ele correu, quantos piques deu. Do outro lado, a carga interna, que é como o corpo do atleta reagiu a esse trabalho todo. Qual foi a frequência cardíaca dele, o quão cansado ele disse que se sentiu. Medir as duas é fundamental. Sabe por quê? Porque o mesmo treino pode ter um impacto interno completamente diferente em 2 atletas. Ok, então com esse mapa na mão, o jogo mudou. A missão agora era outra. Encontrar as estradas principais dentro de todos esses dados. Aqueles fatores que sozinhos já contam a maior parte da história do treinamento. E para fazer isso, eles usaram uma ferramenta estatística super poderosa, a análise de componentes principais, ou ACP. Para simplificar, imagina que você tem uma receita com, sei lá, 100 ingredientes. A ACP é o que te ajuda a descobrir que, na verdade, o gosto principal vem só de umas 3 ou 4 combinações desses ingredientes. Basicamente, ela pega o que é super complexo e acha os temas centrais. E a meta aqui era ambiciosa, hein? A pergunta era, será que essa análise consegue achar um grupinho de fatores que descreve a carga de treino de forma consistente? Não só para um time, mas para todas as categorias de base, do sub-15 até o sub-19? Será que existe um tipo de código universal do treino? E aí, o que essa análise super poderosa descobriu? O que é que realmente importa na hora de monitorar um jovem jogador? Bom, vamos mergulhar nos resultados porque eles são bem interessantes. O que a análise mostrou foi um padrão muito consistente em todas as idades. 4 grandes temas apareceram como os pilares da carga de treino. Primeiro, o volume total, que é basicamente o quanto se treinou. Segundo, a corrida em alta velocidade. Terceiro, a carga de aceleração, ou seja, as explosões e freadas. E por último, a carga de frequência cardíaca, o nosso grande indicador do esforço interno. E olha só este gráfico, ele mostra uma coisa essencial. Dá uma olhada em como a pizza se divide. O volume total explica uns 22%, a corrida em alta velocidade uns 20% e por aí vai. O que isso quer dizer? Que não tem um único fator que é o chefão. A história completa só é contada quando a gente olha para a combinação de todos eles. Focar em uma coisa só seria como tentar entender um filme inteiro olhando para uma única foto. Mas calma que a história não acaba aí. Porque mesmo que esses 4 temas sejam universais, o jeito que eles importam, aí a coisa muda. E aqui a gente entra na parte mais sutil e, talvez, a mais importante da descoberta. Não existe uma receita de bolo, um tamanho único. Exato, o contexto muda tudo. A análise mostrou que, beleza, os 4 temas estavam sempre lá, mas a ordem de importância e hierarquia mudava muito entre o time sub-15, o sub-17 e o sub-19.
Ou seja, o que é mais desgastante para um jogador mais novo pode não ser o principal desafio para um atleta mais velho. Vamos pegar um exemplo prático para ficar bem claro. Se a gente olha para os jogadores do Sub-15, o que mais pesava era a carga de aceleração, aquele para e arranca constante do jogo. Agora, se a gente sobe para o Sub-17, o jogo muda. O volume total, a quantidade de treino passa a ser o fator mais importante. Isso mostra direitinho como as demandas do jogo e a própria maturidade física dos atletas vão mudando com o tempo. E tudo isso nos leva para a conclusão principal do estudo, dita pelos próprios pesquisadores. Em bom português, para entender de verdade o que um atleta está passando, tem que olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Aquela ideia de achar uma métrica mágica que resolve tudo simplesmente não existe. Beleza? Então, na prática, o que um treinador, um preparador físico tira disso tudo? Primeiro, o foco tem que ser nesses 4 temas centrais: volume, alta velocidade, aceleração e frequência cardíaca. Segundo, e isso é inegociável, tem que medir sempre as 2 coisas, a carga externa e a resposta interna do corpo. E terceiro, talvez o mais importante, abandonar a ideia de um painel de controle padrão para a base inteira. A análise precisa ser adaptada para a realidade de cada categoria. Resumindo, inteligência na análise vale muito mais do que a quantidade de dados brutos. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a gente parar de focar só em coletar mais e mais dados e começar a entender melhor os dados que a gente já tem, o que vira possível? Será que a gente consegue criar atletas mais fortes, mais resilientes? Será que dá para prevenir lesões de um jeito muito mais eficaz? Talvez o futuro do desenvolvimento de atletas não esteja em colocar mais um sensor, mas sim em ter mais clareza.